Aga acha curioso Nedim contando que Seren assinou sem causar o menor escândalo ou reclamar por estar saindo com uma mão na frente e outra atrás. Nedim acha que é um grande gênio da persuasão e deixou Seren sem opções porque precisa logo do poder na empresa, mas entende se o tio prefere esperar a audiência com o juiz para confirmar que eles não estão mais casados. Aga só diz que Nedim vai ter o que merece quando isso se concretizar, então se retira. Nedim recebe uma ligação da doutora Oya, mas não está com cabeça para atender. No carro, Oya, a médica de Nedim, liga para ele, mas a chamada cai na caixa postal. Ela lhe alerta sobre seu descuido com a terapia e solicita que ele a retorne assim que escutar o recado. Aga caminha de um lado para o outro, estando apreensivo em seu escritório. Aga recebe uma ligação da médica de seu sobrinho Nedim, mas não a atende. Com as recusas de Nedim e Aga, Oya registra uma gravação relatando que tio e sobrinho estão evitando-a para dar mais detalhes sobre o acidente que Nedim sofreu no passado. Sivan liga para a dama e lhe diz que não pode trabalhar na empresa de sua família devido aos julgamentos dos demais empregados envolvendo a si e suas irmãs. Sivan marca um encontro com Dama na cafeteria próxima à empresa. Dama inicia uma discussão no trânsito com o motorista que lhe buzina sem parar. Sivan escuta toda a discussão e tranquiliza Dama pelo telefone, que se mostra nervosa por estar dirigindo sozinha. Sivan pergunta onde Dama aprendeu a ser tão rude no trânsito, e ela explica que dirigir sozinha é difícil e o fez só para encontrá-lo. Dama e Sivan se encontram na cafeteria. Senis conversa com Seher ao telefone e explica que ainda não chegou por haver parado para comprar presentes para Sen Semre e para Nedim e Seren. Seher expressa sua preocupação a Senis e lhe pede atualizações se houver novidades. Oya aparece na mansão da família Karaçai e Nurten a recepciona. A profissional expressa sua preocupação por Nedim, porém, Nurten explica que não há ninguém em casa. Seher expressa sua ajuda médica em relação ao comportamento de Nedim. No trânsito, Senis dirige sentindo-se vitoriosa ao som de música clássica. Dama diz a Sivan que está mais tranquila e que nunca havia pensado em parar para sentar em um lugar mais simples como a cafeteria em que estão. Sivan fica desconfortável com os homens ao redor que estão encarando Dama, e ela diz que os ciúmes do namorado fazem parecer romântico. Senis estaciona próximo à cafeteria e se enfurece ao surpreender Dama na companhia de Sivan. Sivan continua sentindo-se desconfortável e opta por ir embora, no exato momento em que Senis desce de seu carro e vai em direção ao casal. Sivan diz à Dama que irá pagar a conta e pede que a moça o espere. Senis aborda a Dama sozinha, e ela fica nervosa ao se deparar com a presença de sua mãe. Senis dissimula diante de Dama, que teme que sua mãe a encontre na companhia de Sivan. Dama questiona por que Senis está no local, e ela lhe retribui a pergunta com a mesma surpresa que a filha sentiu ao vê-la. Senis não esconde sua fúria e pisoteia o paletó de Sivan, reforçando para Dama que ele não passa de um chofer. Sivan surpreende a discussão entre Senis e Dama e se sente humilhado ao ver a milionária com sapatos sob seu casaco. Dama defende Sivan e reforça que ele não é somente um chofer, mas sim, parte da família por ser cunhado de Sen. Senis rebate dizendo que a função de Sivan é apenas porque ela quer, e que se for de sua vontade ela também pode demiti-lo. Senis diz que não considera Sivan, e portanto, não é digno de sair para tomar um chá com Dama. Sivan observa toda a situação entre Senis e Dama e se sente inferiorizado pela milionária. Dama tenta se explicar com Senis, dizendo que teve problemas no trânsito e que não viu problema em sentar para tomar algo na companhia de Sivan. Senis debocha, dizendo que Dama não precisa se explicar, pois sabe que a filha não estaria em um encontro com o empregado. Senis humilha Sivan chamando-o de desinteressante e sem conhecimento, enquanto Dama permanece estarrecida. Sivan observa Senis lhe ofender, fazendo-o sentir-se mais humilhado. Dama fica constrangida com o comportamento de Senis e pede para ir embora, que concorda e debocha do encontro de sua filha com Sivan. Senis impede que Dama se despida de Sivan e chuta seu paletó, enquanto ambos se entreolham tristes com o ocorrido. Senis persuade Dama a não se encontrar mais com Sivan, em nome da boa imagem da família. Sivan deixa a cafeteria decepcionado e recolhe seu paletó após as humilhações feitas por Senis. Seher questiona Oya sobre os métodos utilizados em uma terapia psiquiátrica, pois não faz ideia de como funciona este tipo de tratamento. A médica tranquiliza Seher, dizendo que ambas não estão em uma sessão de terapia e deseja condolências sobre a morte do bebê. Ela explica que Nedim não comparece às consultas desde o ocorrido.
Oya pergunta a Seher sua opinião sobre o casamento de Nedin com Seren e ela se recusa a responder, defendendo o fato de que apesar de tudo ela é sua filha. Oya deixa claro que é paga para cuidar de Nedin e não de Seren, e ressalta que é importante saber detalhes sobre o casamento e os sentimentos de Nedin para descobrir questões que ainda o aflige. Seher se mostra desconfiada ante as intenções da médica, que deixa claro que as portas referentes ao passado e ao acidente de Nedin precisam ser abertas. Seher se choca com a comparação de Oya, que relaciona o acidente de Nedin com um jogo. A profissional garante que o acidente de Nedin se trata de um jogo onde ela e todos os que cercam a família Karasai irão jogar todos juntos. Em seu escritório, Nedin toma em mão sua certidão de casamento com Seren e recorda as palavras da esposa, que afirma ter se vendido ao assinar o documento que os une como marido e mulher. Ele ainda se recorda do alerta de Seren em relação a Aga, garantindo que ele é mais astuto do que Nedin e que não irá deixar com que ele assuma a empresa da família. Seren também explicita a Nedin que ele não irá ganhar nada se divorciando dela, pois o único herdeiro universal de sua família é Sen. Senis bate na porta do escritório de Nedin, e ele autoriza sua entrada sem saber de quem se trata. Ao se deparar com Senis, Nedin mostra seu descontentamento. Senis diz que estava procurando Sen em seu escritório, e por não haver-lhe encontrado, decidiu visitar Nedin. Nedin diz que estava esperando por Senis, que entrega ao sobrinho um presente de casamento. Ao abrir o presente, Nedin se depara com uma caneta e questiona se o objeto possui uma câmera escondida ou uma bomba. Senis é sarcástica com Nedin, que quebra a caneta e se depara com os fios de um microfone dentro do presente. Nedin retribui o sarcasmo de Senis e promete não contar a Aga sobre sua nova tramóia para não desestabilizá-lo. Nedin garante que se Senis voltar a ter alguma atitude que seja para prejudicá-lo, ela irá arcar com as consequências. Senis deixa o escritório de Nedin frustrada por seu plano ter dado errado. Senis proíbe a secretária de passar novas chamadas para o escritório de Aga, e em seguida, entra no local de trabalho do marido. Nedin se enfurece com a tentativa de sabotagem de Senis. Seren conversa com Neriman e diz que pensou que Seher estava pronta para atacá-la mais uma vez. Neriman diz à neta que Senis pediu a Seher que não lhe atacasse e que não tentasse lhe prejudicar. Seren questiona o que Neriman tem em mãos, e ela lhe entrega um vestido que Senis escolheu para que ela usasse para esperar Nedin. Seren amassa o vestido e se nega a utilizá-lo. Aga conta para Senis sobre sua conversa com Seher, e Senis questiona se ela não está errada sobre Seren. Aga diz que Seher está falando a verdade e que teve um embate com Seren sobre seu divórcio com Nedin. Aga diz que nada do que venha de Seren lhe surpreende, e Senis a defende dizendo que quem realmente é capaz de tudo é Nedin. Senis diz que Nedin era ingênuo e indefeso quando estava paralítico, e que agora que se recuperou, está disposto a atacar a todos ao seu redor. Aga diz que agora Seren perdeu o bebê, ela não possui nenhuma arma contra a família. Aga questiona Senis como chegaram a tal ponto, e ela rebate questionando como começaram, pois Seren iria conseguir se unir a Nedin de qualquer maneira. Senis diz que Seren está aumentando a rivalidade entre Nedin e Sen, e Aga diz que ambos brigaram na sua frente como dois animais por conta disso. Aga diz que fará com que Nedin o escute atentamente e que lhe dirá toda a verdade, e Senis diz que dessa forma irão perder não só Nedin como a empresa. Senis diz a Aga que deve agir com calma para quebrar o feitiço que está agindo sob Nedin, e sugere que ele saia com o sobrinho e com Sen. Em um restaurante, Aga se reúne com Nedin e Sen, em meio ao clima de hostilidade que impera sob os primos. Aga serve Nedin e Sen para tentar descontraí-los, mas os primos evitam trocar olhares a todo momento. Nedin expressa seu desconforto com o momento de forma sutil. Senis questiona Seher como a médica de Nedin apareceu na mansão e como conversaram, e Seher diz que não pode ser útil para ela por não saber o que aconteceu na noite do acidente de Nedin. Senis fica nervosa com a declaração de Seher, enquanto ela detalha as perguntas feitas pela psiquiatra a respeito da noite do acidente. Seher diz que Oya diagnosticou Nedin com um trauma em decorrência do acidente, enquanto Senis permanece atonita com o ressurgimento deste assunto. Senis se sente ameaçada em saber que a médica pretende ajudar na recuperação de Nedin ao mexer num passado que envolve sua participação, e Seher tenta tranquilizá-la sobre a recuperação do sobrinho. Seher fica assustada com o estado de Senis, que questiona Seher sobre o que mais foi dito na conversa com Oya. Seher garante que foi apenas o que disse a Senis, mas quer evitar falar sobre o acidente para não afetá-la. Senis desconversa e pede para Seher ir para casa,
e Seher insiste em falar sobre Seren. Seniz pede descrição a Seher sobre sua conversa com a médica, por se tratar de um assunto que lhe faz mal. Nedim e Sem continuam se evitando, e Aga pede ao filho que pare de beber em excesso. Aga diz que no ambiente em que está com Sem e Nedim faltava apenas seu falecido irmão, que certamente estaria se divertindo com eles. Aga diz que a morte de seu irmão foi prematura, e Sem pede que seu pai fale de um assunto mais leve. Sem ataca Nedim, dizendo que o encontro serve para celebrar seu divórcio com Seren, e que como prêmio por isso ele ganhará o controle da empresa. Nedim tenta aliviar a situação, e Sem continua com os ataques ao primo. Aga tenta acalmar a situação e pede que os primos encerrem o assunto. Seniz liga para a médica de Nedim. Aga decide contar uma história para Nedim e Sem, na qual o pai de Nedim foi o primeiro a conceber Sem nos braços e nomeá-lo, enquanto ele foi quem tomou Nedim nos braços pela primeira vez e lhe deu seu nome. Aga reforça que esta atitude envolvendo ele e seu irmão foi necessária para que Nedim e Sem fossem unidos por toda a vida como irmãos. Sem pede que Nedim lhe dedique uma canção como irmãos, e Nedim afirma que Sem não é seu irmão. Nedim deixa a mesa e Sem pede que Aga pare de defendê-lo em excesso. Do lado de fora do restaurante, Nedim deixa claro que Sem não é nada para ele. Seniz diz a Oya não entender o uso do psicodrama para identificar os traços do trauma em Nedim, e a médica diz que estava esperando ligação de Nedim e não há de Seniz. Oya diz que sua conversa com Seher foi com o intuito de instigar o retorno de Nedim, e Seniz diz que advertiu a Seher para não contar nada sobre o acidente para a psiquiatra. Seniz insiste para que a médica não interfira neste assunto e diz não entender suas ações. Oya diz que Nedim lembra de tudo e apenas tenta ocultar as informações. A psiquiatra pede que Seniz faça Nedim voltar à terapia, deixando-a furiosa. Seniz dissimula e diz que se esforçará para que o sobrinho retorne às sessões. Sivan caminha frente à janela de Dama, que se mostra apreensiva e desce ao jardim da mansão. Sivan a encara com um olhar de decepção, enquanto Dama corre atrás dele para se explicar. Sivan desconversa sobre o ocorrido do dia com Seniz e diz que é apenas chofer de Nedim e não dela. Dama diz que ficou sem reação ao ser surpreendida por Seniz, e Sivan decide não ouvi-la. Dama reforça que os comportamentos de Seniz são apenas para constrangê-lo e que ela não compactua com isso. Sivan deixa claro que não foi Seniz quem o machucou, mas sim, Dama. Sem faz Aga jurar que não teve culpa da má criação de Nedim, e o milionário defende, justificando que se trata de um homem machucado por haver crescido em uma cadeira de rodas. Sem diz que Nedim sempre foi assim e que Aga sempre irá protegê-lo. Sem diz que seu tio era sádico e os oprimia por dinheiro, e Aga o interrompe, mandando pensar nas palavras que está usando contra seu falecido irmão. Sem diz que Aga sempre viveu sob a sombra de seu irmão, assim como ele está relegado a viver sob a sombra de Nedim. Nedim retorna ao restaurante e surpreende Sem ofendendo a memória de seu pai e o enfrenta aos gritos e empurrões. Nedim diz que sempre dividiu tudo com Sem enquanto ele o maltratava, e ele rebate dizendo que o primo sempre fez tudo por ego. Nedim diz que nunca pode compartilhar sua infância com Sem porque ele se escondia debaixo da saia de Seniz, e que tudo acabou quando sua infância foi atirada pela janela. Nedim explode contra Sem, dizendo que sua infância foi destruída enquanto Sem também diz que sua infância não foi fácil. Aga se envergonha pelo escândalo de Nedim e Sem em pleno restaurante.